Vamos ver então quando é que a gente chega lá no topo, né? E aí a gente sabe que a gente está o melhor que a gente já esteve a qualquer momento, né? Simply the best. É aquela música, né, da Tina Turner, né? You're simply the best. Eu já cantei a música antes, não vou cantar aqui de novo, vou te poupar, ainda mais porque eu tô rouca. Mas é quem tá lá em cima, ou quando você já está lá em cima, né? Então é o best, the best. Então é o que a gente chama dos superlativos em inglês. É quando um está muito melhor do que todos os outros. Eu não estou comparando ele a uma pessoa, estou comparando ele a todo um grupo. Ele não é melhor do que o outro, ele é o melhor, né? Então, como é que a gente diz isso? A experiência mais incrível que eu lembro foi o show do U2 na Califórnia. Então, eu peguei de propósito, um adjetivo aqui grande, né? Para te mostrar. Então, a experiência mais incrível, então assim, tem sempre um artigo. Por quê? Porque é uma só. Não teve várias, porque se aquela é a melhor, né? É uma só. Então, a mais alguma coisa. The most alguma coisa. A experiência mais incrível que eu lembro foi o show do U2 na Califórnia. De fato, foi mesmo. Olha, nunca tinha visto naquela época, isso lá nos anos... Foi antes de 2000 isso, né? Foi antes de 2000. Não me lembro agora exatamente que ano foi, mas nos anos 90. E o maior telão que eu já vi na minha vida. The biggest. Ó, já tô dando aqui um spoiler aqui das exceções ali, mas the biggest screen that I had ever seen. Então, a maior tela que eu jamais tinha visto. Então, vou te dar um tempinho aqui para você traduzir isso daqui para o inglês, porque em seguida eu já vou revelar. Então, se você quiser se desafiar, né, já pausa o vídeo antes que eu mostre. Porque agora eu vou mostrar como é que fica isso daqui, então. The most incredible experience I remember was the U2 concert in California. Então, ó, the most, né, a mais, ó. Aqui, olha que interessante, né? A experiência mais incrível. A gente vai botar o mais incrível. Agora aqui o the most é the most incredible experience. Como os adjetivos vêm antes das coisas, né? Então, the most incredible experience. I remember, ó, que eu lembro. Às vezes esse que seria o that, ele é opcional. Aqui é um caso onde é opcional. The most incredible experience that I remember was the U2 concert in California. Então, poderia ter posto that aqui, ó. Lembro, né? Remember was U2 concert in California. Aí aqui também já fica uma dica aqui em cidades, em países, em bairros, né? Em estados, vai ser o in, a preposição que a gente usa. Mas, obviamente, né, como no caso dos comparativos tinha exceção, tem exceções também. É a mesma exceção para uma ou duas sílabas, tá? Então, a gente já vai olhar em detalhe como é que é isso. Então, o que que acontece, né, para palavras que têm adjetivos, né, que tenham uma ou duas sílabas, ao invés de a gente dizer the most e o adjetivo, eu vou manter o the, porque não são várias, é uma só, the, é a, né, a experiência mais incrível, o alimento mais maravilhoso, né? Então, o the precisa sempre, só que ao invés de botar o most, é quase como se eu pegasse só o ST lá do most, botasse lá pro final e botasse o E. Então fica EST. Então eu vou botar o adjetivo com EST no final, só para as palavras curtinhas. Então vamos ver alguns exemplos. Light, né, daqueles que a gente tinha visto. Light, leve, the lightest. The lightest, que seria mais leve? The lightest experience I've ever had. Qual foi a experiência mais leve que eu jamais tive? I think was a meditation. Maybe it was a meditation. Acho que foi uma meditação. É a experiência mais leve que eu já tive. Então, cheap, o barato. The cheapest. That's even better.
That's the best, isn't it? Esse ainda é melhor, né? Porque não basta a gente viajar e achar algo barato. Quando a gente sabe que a gente pagou o mais barato. We paid the cheapest price. A gente pagou o preço mais barato. Lógico, sem explorar ninguém, né? Tô sempre com cuidado para que sejam relações saudáveis, né? The greatest. The greatest hits. Isso é muito comum a gente ver, né? The greatest hits. Então, assim, das músicas principalmente, quais são as músicas as mais maravilhosas de todas? The greatest hits. Então, sempre o the em todos eles, né? E o EST aqui no final. E como a gente tinha falado lá no outro, existem também as exceções das exceções. E é o mesmo conjunto de regras, né? Para as exceções das exceções. Então, o nosso famoso good vira the best. Então, algo que é bom, né? O melhor de todos, the best. Tanto que a gente botou ali simply the best, né? Aqui o bad, né? Qual é o pior de todos? Talvez até você lembre, the worst. The worst nightmare, o pior pesadelo, né? The worst nightmare. O pior, the worst. Que é mais aqui? E até de uma certa forma, não é muito difícil de gravar, porque tanto o best quanto o worst tem o ST ali junto também, né? Então, que é mais ali, ó, hot, the hottest. Então, quente, o mais quente. Então, da mesma forma, eu vou repetir, vou dobrar aquele T, só que o sufixo que eu acrescento lá para o superlativo é ST, ao invés de lá nos comparativos que era o ER, né? Funny, the funniest. Então, eu troco também o Y por I e depois acrescento o EST. Que é mais ali, easy, the easiest, the easiest. Então, troquei o Y por I e botei lá o EST. Ainda tem mais um, nice, the nicest. Então, como ele termina em E, também eu não vou botar um outro E ali, eu só boto o ST. O E já tá, acrescento só o EST. The nicest. Angela is the nicest, don't you think? A Angela é a mais legal, né? Não acha? Vamos então fazer uma pequena revisão. Let's review. Então, da mesma forma como eu fiz ali para os comparativos, eu quero que você vá brincando aqui de definir qual seria o superlativo de cada um desses adjetivos aqui. Então, expensive. Expensive tem mais do que 2 sílabas, então vai ser the most expensive. The most expensive. Beautiful. Bonito, né? Bonito, beautiful também é uma palavra grande, né? Então, the most beautiful, the most beautiful. The most beautiful. Vamos ver a próxima então, hard. Hard. Hard é uma palavra curtinha. Então, como é que você diria o superlativo de hard? The hardest. Sempre com D, tá, gente? The hardest. Fat. O gordo. Quem seria o mais gordo de todos? The fattest. The fattest. Tall. The tallest. Short. The shortest. The shortest distance to your heart. A menor distância para o teu coração. Happy. O mais feliz de todos. The happiest. E aproveita aí, já vai dizendo, bota nos comentários, né? What is the happiest memory you have? What is the happiest memory you have? Qual é a memória mais feliz que você tem? Bota aí nos comentários. Mas óbvio que a gente não pode falar só do melhor e o pior. Como é que a gente diz o pior, né? Simply the best or the worst. Simply the best or the worst. Ou o pior, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui também com algo que seja o menos de todos, certo? Então, da mesma forma como a gente usa a mais vira the most, o menos vai virar the least. O menos vai virar the least, certo? O menos, the least, ok? Agora,
Vamos ver um exemplo aqui com cada um dos dois. Vamos ver um exemplo aqui com cada um dos dois. Vamos ver se eu consigo botar aqui de forma que você consiga continuar vendo. Acho que sim, acho que sim. Não colou muito. Post-it em cima do post-it não cola muito bem, não. Então já fica aí a dica, fica o lembrete. Note to self, note to self. Post-it on top of post-it doesn't work. Então anota para mim mesma, né? Post-it em cima de post-it não funciona. Então vamos lá. A experiência menos incrível que eu lembro foi a dor após a morte do meu pai. Então, como é que ficaria isso, né? Então, nota aqui que a experiência menos incrível, né? Então, o menos ou a menos vai ficar the least. Vai ficar the least. Deixa eu ver se eu boto aqui embaixo, então. Vou botar aqui embaixo e... Dá para ler ainda? Dá. Então, beleza. Então, como é que vocês diriam isso daí? Como é que vocês diriam isso daí? A forma como eu escolhi escrever foi assim, ó. The least incredible experience I remember was the pain after my father's death. Então, the least, o menos, vira the least. The least incredible, aí o adjetivo depois, incredible experience I remember was the pain after my father's death. Então, nota aqui que eu também usei aqui a morte do meu pai, né? Então, quem é o personagem principal aqui? É o meu pai, né? My father's death. Então, em vez de eu dizer a morte do meu pai, né? Eu digo my father's death. Esse apóstrofo quer dizer que a morte é dele. A morte foi dele, no caso, né? Então, vamos adiante aqui, porque eu preciso mostrar como é que ficam as exceções com relação ao the least. Vamos ver então como é que ficam as exceções para o caso do menos de todos, né? O menos. Então, da mesma forma ali, ó, the least is always the least. O motivo pelo qual esse always aqui tá com um post-it aqui por cima, uma para você lembrar, né? Mas a outra verdade eu vou dizer a real, eu vou dar a real. Na verdade é porque eu escrevi o always errado, eu botei com dois L's, e eu falei, não vou fazer um papel de novo só por causa disso. Aí eu resolvi botar um post-it aqui colorido por cima. Por quê? Para te lembrar que não é o que acontece, é o que a gente faz com o que acontece, como é que a gente tira o melhor de cada situação. How can we get the best, ou o melhor, the best, out of every situation? Como é que a gente pode tirar o melhor de cada situação? Então, se eu quero dizer o menos alguma coisa, né? Mesmo que seja uma palavra pequenininha, então, por exemplo, nice, né? The least nice, the least nice, tá? O menos legal, né? Ou o menos bom, o menos bom. E existe o menos bom, não quer dizer que ele seja pior, ele só é o menos bom, né? Muitas vezes acaba sendo pior também, né? The least good, the least good. Ou o menos ruim, né? The least bad, the least bad, the least bad, certo? Isso que eu tinha para trazer nos superlativos, quando um se destaca muito acima dos outros ou quando um está muito abaixo dos outros.